Para Thaís. Gerson, um levantamento inédito realizado aqui no Rio Grande do Sul mapeou as principais decisões que as empresas gaúchas estão tomando para enfrentar a crise do coronavírus. Esse levantamento, essa pesquisa, ela foi realizada em junho, consultou 1.000 companhias, 1.000 empresas de diferentes ramos de atuação de todas as regiões aqui do estado. A iniciativa foi do escritório Biolk Empresarial, que tem sede em Carazinho, em Passo Fundo e também em Porto Alegre. É uma empresa de consultoria especializada em reestruturação de empresas e superação de crises, mas esse estudo também teve a coordenação do Instituto Index. A gente vai conversar agora com a sócia diretora da Biolk Empresarial, a Juliana Biolk, para conhecermos os principais resultados desse levantamento inédito aqui no Rio Grande do Sul. Boa tarde, Juliana. Seja bem-vinda ao Café Expresso. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, Gerson. Boa tarde, ouvintes da Rádio PF. Agradeço o espaço. Espero poder contribuir aí com alguns dados interessantes para os nossos ouvintes. Com certeza, a gente teria aqui inúmeras perguntas a te fazer, precisaríamos de muito tempo. Mas, Juliana, para a gente começar, a economia do estado, de forma geral, ela já percebeu todos os efeitos negativos da crise? O que nós temos visto, Thaís, nas últimas semanas, né, é que nós entramos agora numa espécie de platô do que vai acontecer pelos próximos meses, né? Uma economia de arranca e para, em que as empresas tiveram, grande parte delas, claro que há setores que são exceções, né? E há negócios que são exceções dentro de cada um dos seus setores. Mas em termos gerais, linhas gerais, o que nós vemos é uma economia com um volume menor de negócios, né? E que vai se manter nesse volume menor por algum tempo. Do lado das empresas, então, a partir desse cenário macroeconômico, do ponto de vista individual, o que as empresas fizeram, né? A gente tem observado que muitas delas tardaram algumas semanas para tomar as decisões que precisavam ser tomadas, né? E isso se refletiu aí nos dados que nós levantamos na nossa pesquisa. Veja que a nossa pesquisa ela é do início do mês de junho, né? Então, portanto, algumas coisas já aconteceram de lá para cá. Inclusive, nós vamos repetir uma segunda rodada em algumas semanas para poder buscar assim o acompanhamento dessas informações. Mas, em linhas gerais, o que as empresas fizeram? Uma parte dessas empresas, não uma grande parte, mas uma pequena parte, naquele momento, aumentou seu endividamento. Outras mais ainda do que aumentar o endividamento fizeram renegociação de dívidas e de contratos, mas a grande maioria das empresas mexeu mesmo com a parte trabalhista aí, com demissões, suspensões e reduções de contratos. Então essas, em linhas gerais, foram as medidas que foram tomadas, né? Renegociar dívidas, fazer dívidas novas para irrigar o caixa e diminuir esse custo fixo com folha, né, ou com colaboradores através de demissões, suspensões ou reduções de jornada. Aqui no estado, mais redução ou mais suspensão? Naquele momento, mais suspensão, redução, na verdade, vamos dizer assim, até o empate, né? 33, a gente tem aqui os números, 33,9% das empresas suspenderam e 32,1% das empresas reduziram jornadas. E 27% demitiram. Então, você vê o que esse dado mostra, né? Uma expectativa de que apenas uma mudança pontual, uma suspensão, uma redução de custo seria o suficiente, porque ali na frente haveria uma retomada pronta da economia, ou em algumas semanas, em alguns meses, algo que nós estamos vendo com bastante, né, um volume menor do que aquele que se esperava. Juliana, como é que está o caixa das empresas? O que nós temos visto em relação ao caixa das empresas, no início, quando nós fizemos essa pesquisa, esse caixa das empresas já não necessariamente ainda defendido como nós recomendamos, né? Eu acho que é importante aqui para os ouvintes entenderem que quando nós começamos ali nas primeiras semanas da crise da pandemia, nós acompanhamos alguns comitês de crise de algumas empresas com as quais nós trabalhamos. E aquelas empresas que tiveram a capacidade de resposta mais rápida, no sentido de defender o caixa, são aquelas que hoje se encontram numa situação mais tranquila, né? O que seria defender o caixa? Ser muito agressivo na redução desses custos fixos, né? E isso, em alguns momentos, vai levar a alguns sacrifícios. Então, eu julgo que essa redução
da despesa com folha, ela não é compatível com aquilo que nós recomendávamos fazer, né? Ficou abaixo do que se esperava em linhas gerais. Buscar novos empréstimos no sistema financeiro, e aí nós temos que as empresas, 26% delas somente conseguiu acesso a essas linhas de crédito. Claro que isso se explica também porque muitas vezes os bancos não estavam conseguindo atender a todos, né? Então, o caixa da empresa basicamente se defende diminuindo custos e aumentando o colchão financeiro. E isso a gente percebeu nessas primeiras semanas que não foi atingido na plenitude naquilo que se recomendava. Quem conseguiu fazer isso de forma mais intensa hoje se encontra numa situação muito melhor. A situação do crédito melhorou, aumentou desses 26% ou continua trancado? Com o Pronamp, porque, veja, esse nosso levantamento em 1.000 companhias, é claro, mais de 90% das empresas da nossa economia são micro e pequenas empresas. Então, um grande contingente desses 26% são micro e pequenas empresas. Muitas delas buscaram o sistema financeiro logo no início, e a gente vê vários relatos nesse sentido, e não conseguiram crédito. O Pronamp veio agora depois da pesquisa, então nas últimas semanas, também não veio no volume que se esperava, mas a gente vê que alguns pontos de alívio acabaram acontecendo. Então, o acesso ao crédito melhorou. Hoje mesmo eu li uma notícia que o governo anuncia uma nova etapa de Pronamp para daqui mais algumas semanas, que eu acredito que também vai trazer aí mais um alento para as empresas. O que preocupa, antes de concluir, né, é justamente que nessa expectativa de que vai vir uma ajuda externa, muito do que pode ser feito da porta para dentro é adiado, e às vezes adiado para um momento que isso já não é mais o suficiente. Juliana, você falou aí que são 1.000 empresas, micro e pequenas, em sua maioria, elas representam quais segmentos? Nós pesquisamos praticamente todos os segmentos da economia, né? Porque abrimos para serviço, transporte, varejo, o agro, indústria. Foram esses basicamente os setores que nós pesquisamos. De acordo com esse estudo realizado por vocês, e vale a pena a gente ressaltar aqui, foi no início do mês de junho, qual é a situação das empresas relacionadas ao agronegócio aqui no estado? O agronegócio vive a sua própria crise, dupla crise, vamos dizer assim, né? Naquele momento, principalmente, quando nós pesquisamos. O agronegócio vinha enfrentando aí uma estiagem, né? E, além disso, também impactado pelas incertezas, principalmente do coronavírus. Nós identificamos que as empresas, naquele momento, que mais demitiram eram os negócios, vamos dizer assim, não só as empresas, mas os negócios vinculados ao agro. Ali nós temos 83% de demissões, né, nesse setor. Ao passo que em outros, como eu reportei antes, 27,3%. Entretanto, a gente sabe que o agro é normal, é da sazonalidade do agro, um aumento de demissões quando termina o ciclo das safras, né? Mas mesmo assim, uma demissão maior. Agora, o que nós notamos? O governo, aí empresas ligadas ao agro, indústria ligada ao agro, o governo já anunciou as linhas de crédito para, né, investimento em frota e renovação de equipamentos, né, e safra, e nós vemos aí que foi um programa bastante robusto, e há um certo otimismo nesse setor. O agro hoje, apesar de que ele foi o que mais demitiu, ele vive uma realidade não tão sofrida em relação às outras empresas que a gente acompanha. Juliana, você começou a entrevista explicando pra gente que algumas empresas, as que vocês acompanham, demoraram um pouquinho mais para tomar as decisões que deveriam ter tomado. Outras empresas da pesquisa também demoraram um pouquinho mais. De que decisões você estava falando basicamente? E só para a gente fechar a entrevista aqui, que orientações você daria às empresas nesse momento? Quais são as medidas fundamentais que as empresas devem tomar na situação que estamos hoje? Hoje de manhã, até é interessante essa tua colocação, onde é que foi a demora? Hoje de manhã mesmo eu conversei com uma pessoa ligada ao turismo, né? E essa pessoa me contou, assim, que na região, nesse cluster, né, principalmente na região onde ela atua, que não é a nossa, muitas empresas ficaram esperando, naquela expectativa do abre e fecha. O setor de turismo é um setor muito vinculado à aglomeração de pessoas, né, à movimentação de pessoas. Ficaram naquela expectativa do abre e fecha, da decisão externa, como eu falava, decisão do governo, né, e não tomaram as medidas que precisavam ser tomadas de redução de custos, de demissão de pessoal, de talvez cogitar um fechamento temporário de negócios, né, dependendo do tipo de atividade.
e hoje elas estão com um sentimento de derrota muito grande, em função de que tinha uma expectativa que deveria ser atendida e não foi, né? E além disso, além desse sentimento de derrota, já combalidas do ponto de vista do caixa. Então, aquilo que nós julgamos como as boas práticas de gerenciamento de crise são, e aí respondendo objetivamente a tua pergunta, Thaís, o que precisava ser feito naquele momento e que ainda pode ser feito, né? Diminuir custos, entender qual é a nova realidade da empresa. Todas, praticamente, as empresas vão ter um volume menor de negócios do que tiveram ano passado, então estamos falando aqui de faturamento. Quando a gente começa a pensar em faturamento menor, a gente tem que pensar em aplicar ferramentas, e aí nós recomendamos muito fortemente um fluxo de caixa projetado, para essa nova realidade, para que a empresa possa, nos próximos 18 meses, enxergar como vai ser o volume de negócios, porque enquanto nós não tivermos uma vacina, um tratamento e a confiança do consumidor retomada, nós não vamos ter uma volta plena à economia. Então, essa dormência econômica, ela vai se estender por muitos meses ainda, e as empresas precisam se ajustar a isso e achar o seu novo ponto de equilíbrio, né? Qual é o lugar do meu faturamento, do meu custo, onde eu não acumulo novos prejuízos? E aí, respondo a segunda parte da sua pergunta. Aquele passado que se acumulou até agora, ou tinha sido planejado, né? A empresa começa o ano com um orçamento de que ela vai fazer XY investimentos, que ela vai ter XY faturamento e se organiza em função disso, às vezes aumenta custo. Então, aquele passado que foi acumulado e que precisa ser alongado, porque hoje ele não cabe mais nesse fluxo de caixa projetado novo, ele vai ter que ser reestruturado. E aí nós recomendamos, né? Ainda é o momento para fazer isso, renegociar com credores, renegociações individuais, né? Se não forem viáveis as renegociações individuais com credores, existem instrumentos legais que podem ajudar na reestruturação desse endividamento, e eu destacaria especialmente a recuperação extrajudicial, que é aquilo que muitas pessoas chamam de recuperação branca, né? Na qual você monta um grupo de credores e renegocia coletivamente com esse grupo, não precisa renegociar com todos, mas você vai nos estratégicos, né? E se você tem 40% de dissidência desses credores, você, através da homologação judicial, consegue com que o juiz faça que aquele acordo aprovado pelos 60 seja imposto aos 40 que ficaram de fora. E existe, então, e sem falar de recuperação judicial, que me parece aí já uma decisão a ser tomada quando o endividamento começa a ser acumulado também com folha de pagamento. Então, existem inúmeras alternativas legais, negociadas, né? Um sistema judiciário é um sistema multiportas, há várias respostas que podem ser dadas dependendo do tipo de problema, e ainda é possível esse tipo de estratégia. O que não podemos é nos deixar abalar, né? E trabalhar com aquele sentimento de derrota, de que não vai dar certo, sim, vai, há saída, todos estão na mesma situação, então há também uma empatia muito grande para esse tipo de negociação, e isso precisa ser feito. Juliana, muitíssimo obrigado. A gente já imaginava que ia faltar tempo diante de tantas perguntas necessárias, e pensando aí em todos os empresários também que nos acompanham. Muitíssimo obrigada, bom trabalho para vocês. Obrigada. Disposição aí se quiser mais uma rodada para falarmos um pouco mais sobre essas questões que são bastante relevantes nesse momento. Com certeza. Obrigada. Queremos o resultado da segunda rodada da pesquisa de vocês, viu? Tá certo, muito obrigada. Um abraço. Valeu, abração, valeu tua